substância utilizada para emagrecimento, foi excluído ainda com o Mundial em andamento e volta... Efedrina. E volta ao Mundial em 2010 como técnico da Argentina. Sua trajetória como treinador esteve longe de ser brilhante, pelo contrário, não foi um grande técnico de futebol, o Maradona, mas ele é um grande personagem. E quando o Serginho fala grande personagem, é também por causa da história trágica dele, claro, da dependência química da cocaína, que começou a se manifestar mais fortemente no Napoli. Quando você conversa, e eu já tive essa oportunidade de conversar com jogadores que atuaram com o Maradona como o Careca, e eles contam que lá o drama já era forte para Dom Diego Armando Maradona, enquanto jogou no Napoli, sendo campeão italiano. A única vez na história do Napoli campeão italiano foi com Dom Diego Armando Maradona, as únicas, na verdade. E ele transformou o Napoli num time, sei lá, médio, para um time grande, né? Para um time grande no futebol italiano. Ele não é pouca coisa o que ele fez no Napoli. Ele, o Careca, o alemão, enfim, mas ele, principalmente ele, o que ele fez no Napoli, naquele futebol italiano. O futebol italiano era o melhor futebol do mundo à época e ele conseguiu fazer com que o Napoli vencesse as grandes equipes do mundo, a Juventus, a Inter, o Milan, e se transformasse o Napoli em um dos gigantes do futebol mundial. O Maradona é um dos grandes nomes mesmo. Na Argentina não tem discussão, né? Na Argentina, quando se fala em Maradona ou Messi, por exemplo, não tem discussão. O Maradona é tido como um deus mesmo na Argentina. Muita gente nem considera o Messi tão argentino assim, mas o Maradona, até por todo o personagem que ele incorpora, né? O repertório da Argentina, do argentino que ele incorpora, ele é considerado, de fato, um deus, por todas as conquistas e por tudo que ele significa e também por toda, como você disse, pela tragédia humana. Porque o Maradona, até pela tragédia, ele se humaniza, né? Ele é o deus, mas ele acaba se humanizando pela tragédia, né? Ao contrário de outros que ficam no patamar mais inatingível. Então, as pessoas também se identificam com o Maradona nesse sentido. Ele é uma pessoa de carne e osso, né? Ele é um ídolo, um grande ídolo do ponto de vista do esporte, cara, mas essa informação, que talvez não tenha dado os exemplos fora do esporte, mas por que os julgamentos, né? Todo mundo leva os tombos da vida, e ele levou os tombos várias e várias vezes. Jogador de futebol, uma das maiores personalidades da história da Argentina. E nós somos da geração Maradona. Nós estávamos falando no início do programa a questão que foi se inspirar muito em algumas situações do Maradona, mas eu acho que como jogador a gente não vai ter, e como personagem, sobretudo, a gente não vai ter outro igual. É uma coisa absurda o que ele mobilizou, o que mobiliza, o que tem de discussão, de personalidade, Então ele extrapola a coisa do craque, que ele foi muito, mas ele extrapola. Ele é o maior personagem da história do futebol mundial em todos os tempos. Pode falar, Serginho. Você está falando, e eu estou vendo esses lances e pensando assim, um pouco sobre o significado do Maradona, né? Quer dizer, ele era o talento bruto, né? O cara que tinha habilidade, tinha finalização, tinha velocidade, né? Tinha tudo. Se né? consiga pegar a força da perda, né, da saudade, para construir em nome do Maradona. A gente sabe de todos os problemas que ele viveu com drogas durante a vida, na Argentina, a força que tinha ao mesmo depois tempo. Na Itália. Por ele ter um sentido de grupo, por ele ser um aglutinador, ele fazer os outros jogarem com ele, valorizar o grupo, é incrível, né? O jogador mais individual, digamos assim, é um super líder de grupo. Então, ele começa no Argentino Júniors, que é um time minúsculo de Buenos Aires, né? E o Argentino Júniors vira alguma coisa por causa dele, porque ele também faz os outros jogar. Aí depois ele vai para o Napoli. O Napoli é um clube, comparativamente com o Juventus e Milan, né? Roma, é um time um clube pequeno também. E ele vira grande, vira campeão. A Argentina nunca tinha vencido, né? A Argentina moderna não tinha uma Copa do Mundo, né? E vai lá o Maradona e consegue uma Copa, né?
quer dizer, tinha a Copa de 78, que é outra polêmica, né? Talvez o Menotti se arrependa até hoje, né, de não ter levado o Maradona, mas o fato é que a Copa de 86 é a Copa de um homem só, né? É a Copa que o Maradona encanta pelos lances, mas ele faz todo mundo jogar. Então, eu acho que essa paixão do argentino pelo Maradona, a paixão do napolitano pelo Maradona, é um pouco esse cara também, não só o mais talentoso, mas o aglutinador, o cara que entende o valor do grupo no futebol. Você entende a paixão do napolitano, né? O Napoli nunca sonhou em ganhar um título italiano e ganha 2, né? Em 87 e em 90, ganha uma Copa da UEFA também, um torneio continental. Esse é o lance do Maradona expulso contra o Brasil. Em entrevistas depois, ele fala que mirava o Falcão. O Falcão, porque o Falcão era um dos grandes daquela Copa de 82. Só que acerta o Batista. O Batista pecou, se danou o Batista pela semelhança física com o Falcão. O próprio Maradona conta isso rindo. Ele queria pegar o Falcão naquele jogo, pegou o Batista. E isso que o Serginho falou é muito interessante, de transformar algo que pode ser individual em algo coletivo, ou de fazer mágica, de fazer milagre, de fazer o que pode parecer impossível, como fez com o Napoli, e como fez ganhando a Copa do Mundo praticamente... É claro que ninguém ganha sozinho, é claro que é um exagero, mas ganhando sozinho a Copa do Mundo de 86. E esse gol, hein, de 90. Esse Canidia. Gol de 90 do Canidia, né? Que ele faz toda a jogada, dribla todo mundo. Os 200 zagueiros do Lazzaroni, ele vai driblando e deixa o Canidia para fazer o gol. Então, poucos conseguiram ganhar a Copa do Mundo sozinho, levando a seleção nas costas. O Maradona ganhou a Copa do Mundo. E fica a impressão muito forte, é claro que não dá para ser adivinho, que se não tivesse tido o problema em 94, que a situação poderia ter sido outra, que a história poderia ter sido outra, porque a seleção estava muito bem e o Maradona estava voando em 94, né? Estava voando em 94. Aí a história poderia ter sido outra, inclusive para a seleção brasileira que foi campeã em 94. Eu não sei quanto a vocês aí em casa, né? A primeira Copa que eu vi para televisão foi 82. E de 82 para cá, eu nunca vi nada igual ao que o Maradona fez em 86. Eu já vi o Messi jogar ao vivo, já vi o Cristiano Ronaldo, já vi o Ronaldo Fenômeno, já vi o Romário, já vi o Zidane. Eu nunca vi na minha vida, nada que tenha chegado perto do Maradona em 86. Infelizmente não era vivo para ter visto o Garrincha em 62, não vi as Copas do Pelé, com quem o Maradona fez essa tabelinha. Estou me referindo às Copas da minha geração, aquelas que eu pude assistir ao vivo. Nunca vi nada igual ao que esse cara fez em 86. E você, Pedrinho, qual foi a influência, se é que teve, deste baixinho argentino na sua carreira, hein? Pô, André, eu tô bem emocionado porque esse cara aí... Não vou falar da vida pessoal, não, porque as pessoas hoje no mundo, elas parecem que são perfeitas, né? É um julgamento para tudo quanto é lado, todo mundo julgando todo mundo como se ninguém errasse. Então eu não tenho nem direito de falar da vida pessoal dele, apesar que eu acho que ele só fez mal para ele. Quando morrem esses caras assim, agora falando de bola, a gente fica meio assustado, né? Porque esses caras foram heróis no sentido